Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Raman e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre telemedicina. Eu convidei 3 pessoas importantes dentro das suas respectivas áreas profissionais, justamente para ter uma visão um pouco mais abrangente do tema. E já agradeço de antemão a disponibilidade de compartilhar as suas opiniões e as suas experiências. Eu chamei o meu amigo Dr. Bruno Rossini, que é o médico otorrino, doutora Tereza Veloso e Dr. Tiago de Toledo Rodrigues. Eu compilei algumas perguntas que foram as mais frequentes aí nos grupos de discussão e eu ia pedir para vocês fazerem umas respostas o mais breve possível, bem objetivas, porque nós temos aqui 12 perguntas e 30 minutos. Então, se houver tempo, depois a gente faz uma discussão maior. Mas antes de começar, eu pediria que cada um se apresentasse e dissesse qual é a sua experiência, né? Vou começar pelo Bruno, então. Legal. Bom, muito bem. Obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Rossini, eu sou médico otorrinolaringologista, bastante envolvido aí com a parte de gestão, de consultório, dou bastante aula de desenvolvimento de carreira médica já faz alguns anos. Estou praticando telemedicina já efetivamente. Sou médico autônomo, só trabalho no meu consultório e atendo pacientes somente particulares e já estou aí praticando a telemedicina desde o começo da pandemia, com uma casuística pequena ainda, de 25 pacientes, mas com um feedback extremamente positivo, né? Desses 25 pacientes eu tive que atender de forma complementar 3 no consultório. E, como eu gosto do tema, eu já, além de estudar já há 3 anos a parte conceitual da telemedicina, eu também dou aulas e faço palestras sobre esse tema aí que fascina todo mundo. Legal. Tereza? Meu nome é Tereza Veloso, eu sou médica pneumologista, intensivista, e sou diretora médica da Sul América. Tá? A Sul América, como operadora de plano de saúde, mesmo antes da pandemia, já trabalhava com uma plataforma que era uma plataforma de teleorientação. Tá? E com a pandemia, isso evoluiu para uma plataforma de teleconsulta. Vem com resultado muito bom, tá? Com adesão muito grande dos pacientes da Sul América e dos médicos. Tiago, poderia se apresentar? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou promotor de justiça aqui da capital de São Paulo. Sou também amigo do Dr. Aman. É uma honra para mim participar dessa reunião, desse bate-papo com todos. E também tenho lidado dentro da minha área com todos os reflexos e complicações desse período tão excepcional de combate ao coronavírus. Muito bem. Para ser bem objetivo, existe um pouco de confusão entre os termos. O que é telemedicina, o que é teleconsulta, o que é teleorientação, o que é telemonitorização e o que é teleinterconsulta. Eu vou pedir para o Bruno se ele consegue definir para a gente o que é telemedicina, teleconsulta, teleorientação, telemonitorização e teleinterconsulta. Bruno. Perfeito. Então, telemedicina é o conceito maior, né? Engloba qualquer tipo de atividade médica à distância, que pode ser desde do ensino, da pesquisa e da assistência, né? Da monitorização, né? Cada termo desse é um termo muito novo, não tem uma definição, por exemplo, muito objetiva, aceita por todos os médicos, né? Tem as teleespecialidades, que seria a telemedicina praticada por alguma especialidade, talvez mais até tem a teleradiologia, que já é clássica e já está muito difundida e autorizada aqui no Brasil. Telemonitoramento é o acompanhamento à distância, por exemplo, de um paciente que está em home care, né, e que tem sensores que a gente pode fazer esse acompanhamento, ou simplesmente pacientes que estão se recuperando de Covid e tem algum profissional da saúde, não necessariamente um médico, ligando diariamente para monitorar a evolução desse paciente. Acho que pode se enquadrar em telemonitoramento. Tem a
orientação, que seria só uma orientação mais básica, sem uma consulta completa, sem a prescrição de medicamento, né? Por exemplo, o paciente liga para você e você fala, olha, você tem que procurar um pronto-socorro, ou não, fica em casa repousando. Isso é uma teleorientação. A teleconsulta, propriamente dita, que é o que gera mais confusão e que gera esse sentimento passional enorme entre os médicos, esse fervor, né? E realmente aí consistiria num outro método de atender a consulta, o paciente, fazer a consulta, diferentemente da consulta presencial, aí sim, uma coleta de anamnese o mais detalhada possível, aí depois com a telepropedêutica, que são formas da gente conseguir aferir alguns sinais do paciente à distância. Aí sim tem a hipótese diagnóstica, a formulação da hipótese diagnóstica e a prescrição da medicação. Então, essa seria a teleconsulta. Mas tem a teleeducação, que são os cursos em EAD, né? A gente já tem hoje a educação médica continuada à distância, né? Já tem hoje congressos inteiros virtuais, né? Isso aqui que a gente está fazendo, que a gente vai educar a classe médica de alguma forma, pode ser considerado, então, uma teleeducação, né? Que pode ser tanto para médicos quanto para pacientes. Então, juntar esse sufixo, esse prefixo tele, com um sufixo que tenha algum sentido, pode sair milhares de definições aí, né? Não sei se era isso que você queria, Raman. Basicamente assim. O que está dando confusão, então, dentro desses termos, na verdade, é a teleconsulta. Porque Sim. aqui vem aquela história do exame físico e tal, não sei o quê. Então, o pessoal está querendo regulamentar a teleconsulta, o que pode, o que não pode. Mas, assim, eu estou achando um pouco difícil regulamentar de uma forma geral. Quero saber a tua opinião. É viável elaborar uma regulamentação que sirva para todas as especialidades? Ou cada especialidade deve regulamentar a sua própria especialidade para ter uma coisa mais segmentada por especialista? Para mim, a pergunta? Para você. Por exemplo, vou dar exemplo. Por exemplo, teleradiologia, telepsiquiatria e vai teleotorrino, só para a gente ficar no mesmo campo. Então, pelo que eu estudei, né, pelo que eu entendo agora, nessa fase que eu estou, é dinâmico, a gente está construindo um raciocínio juntos, talvez o que tenha que vir de cima que eu digo do CFM, que agora eu já nem sei quem vai regular, se é o CFM ou se vão ser instâncias até superiores, Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e tal. Mas, assim, eu acho que tem que vir uma regulamentação básica do CFM, principalmente relacionada à segurança dos dados, né? Coisas relacionadas ao mínimo que o médico tem que ter de infraestrutura, né? Então, eu acho que essa regulamentação básica e geral tem que vir do CFM. Agora, eu acho também que as sociedades devem propor um escopo, deve propor as limitações do método de cada especialidade. Nós temos que lembrar que as sociedades de especialidade não têm o poder de regulação. Eles podem sugerir, eles podem orientar, mas eles nunca vão poder fazer essa regulação da mesma forma que os conselhos de medicina podem, né? Mas eu acho que seria esse meu posicionamento. O CFM tem que vir, sim, com uma proposta de regulação mais básica, que serve para todos, e as sociedades devem decidir aí qual que é o escopo desse método, né? O que eles recomendam, né? A sociedade pode recomendar e sugerir que seja feito e que não seja feito. E, na minha opinião, Raman, isso fica um pouco meio... É um debate meio que não tem muito sentido. Por quê? O médico, independente se fizer a consulta presencial ou a teleconsulta, ele está sujeito a ser processado ética, administrativamente, civil e criminalmente. Então, o médico tem que saber o próprio limite, porque se o médico começar a errar, a saúde está totalmente judicializada, entendeu? Vai tomar processo. Então, o médico vai entender aos poucos qual que é o limite dele
Não sei se a gente precisa de querer tanta regulação assim dos órgãos superiores, entendeu? Eu acho que essa é a minha opinião. Legal, já aproveitando o gancho aqui, já que você falou em judicialização, queria perguntar uma coisa para o Thiago, uma coisa que realmente é uma dúvida de muitas pessoas, que fala assim, quando o paciente vem ao consultório, ele não precisa assinar um termo de consentimento para a consulta presencial, mas por uma teleconsulta à distância, no caso, via internet, chat, essas coisas, ele precisa assinar um termo de consentimento, né? Você acha que esse termo ele tem que ser obrigatório em todas as teleconsultas, uma vez que o paciente, por suposição, ele veio espontaneamente para a consulta? Ele tem que assinar esse termo dizendo que ele sabe das limitações da teleconsulta, ou isso está implícito na marcação da consulta? Hein, Thiago? Primeiro, eu queria dizer que compartilho de muitas das opiniões do Dr. Bruno, é isso, Dr. Bruno? Isso. Acho como ele que o exercício da medicina, embora não seja médico, mas o exercício da medicina é baseado na confiança, é uma relação humana intrínseca por si só, portanto, ela não consegue se desvencilhar de aspectos de confiança, de lealdade, de eticidade, e não há regulamentação no mundo que consiga atingir tão profundamente alguém. O que nós podemos fazer é uma regulamentação mais básica e abrangente. Mas quando se trata de aspectos da natureza humana tão densos como aqueles atendidos pela medicina, a regulamentação ela fica muito difícil. Sobretudo porque nós temos aí uma gama e uma variedade de situações possíveis que é quase que incontável, quase que inimaginável. Pode acontecer um pouco de tudo dentro de um atendimento médico ou dentro de uma situação que comporte atendimento médico. Sobre o específico caso do termo de aquiescência ou de concordância com a telemedicina, eu acho que não é algo imprescindível, ou seja, o médico não precisa necessariamente desse termo assinado. E o exemplo que vem à mente, básico, para que possamos esclarecer isso, é a situação daquele paciente que não está em condições de sequer ler um termo. Então, suponhamos que um paciente que está sendo alvo do atendimento à distância, feito por um terceiro, que proporciona esse atendimento com o celular, hoje é algo que qualquer um consegue fazer. Como é que o paciente vai assinar, vai concordar se, por exemplo, ele estiver inconsciente ou semiconsciente ou em condições de saúde que não lhe permitem esse tipo de consentimento? Então, isso não é imprescindível. O que é necessário e muito importante é que o paciente tenha todas as informações necessárias a respeito daquele atendimento. Essas informações todas elas devem ser transmitidas ao paciente com clareza, com transparência, de forma inteligível para ele, paciente, ou seja, em termos que o paciente consiga compreender com exatidão aquilo que vai ser realizado, o teleatendimento, a teleconsulta ou qualquer outro ato que for, e que ele efetivamente, claro, concorde com isso. Não se pode presumir a concordância, mas também não é preciso exigir um termo específico. Desde que esse consentimento esteja expresso de maneira clara, de maneira inquestionável, e que o paciente tenha sido indubitavelmente informado de todas as peculiaridades daquele atendimento, o resto do que nós poderíamos discutir é uma questão de prova. Claro que um termo assinado, ele é muito mais apto a provar a ciência do paciente, mas a efetiva necessidade não existe. Você pode, por exemplo, ter um e-mail que foi previamente encaminhado ao paciente, com a comprovação do recebimento e da leitura, onde o paciente foi informado de todas aquelas circunstâncias que devem ser repassadas para ele. Você pode até ter uma mensagem de WhatsApp, onde o médico ali colocou um texto ou até uma fala em que dá
ao conhecimento ao paciente de todas as situações possíveis e todas essas informações, todas essas comunicações do paciente, do médico para com o paciente, terão sido válidas, seja por e-mail, seja por um aplicativo de comunicação, seja por uma ligação mesmo, no próprio início da consulta, do teleatendimento, o médico presta todas aquelas informações e aqueles esclarecimentos. Agora, embora não seja algo necessário e imprescindível esse termo, porque não é, como bem lembrou o Dr. Bruno, né, todas as questões estão sujeitas a uma judicialização, portanto, nesse sentido, a título de cautela, talvez, em alguns casos, seja bastante recomendável que o profissional, que o médico, peça a assinatura do termo de conhecimento das regras inerentes ao teleatendimento. Mas isso só a título de prevenção, de precaução, para evitar depois que ele seja questionado sobre informações que foram transmitidas ao paciente e que, eventualmente, o paciente possa dizer que não tinha conhecimento. Tendo o termo, daí ele vai dispor de uma prova firme e contundente de que transmitiu essas informações. Mas, insisto, o importante, o fundamental, é que o paciente possua todas as informações necessárias a respeito do atendimento médico que receberá. O que, inclusive, não foge à regra do atendimento médico tradicional, presencial, digamos assim. O paciente tem os mesmos direitos. Ele tem direito de saber tudo que lhe diz respeito, tudo que está envolvido naquele atendimento. É que temos peculiaridades e novidades no teleatendimento, são extraordinárias e, portanto, são novas para a imensa maioria das pessoas, ou praticamente para todas que não são da comunidade médica. Acho que era mais ou menos isso. É isso aí, Tiago. Uma coisa que gerou muita confusão também com relação ao atendimento de pacientes de outros estados da federação. Como você sabe, nós temos um registro estadual. Nós temos registro, no caso, no estado de São Paulo, no Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo. O CRM não permite que a gente vá atender em outros estados, a menos que a gente faça um cadastro nesse outro estado, se for um atendimento frequente ou uma coisa sistemática. Se for um atendimento eventual, não tem problema. Agora, isso limita um pouquinho na hora da teleatendimento, da teleconsulta. Um paciente de outro estado, vamos dar um exemplo, paciente do Rio de Janeiro, faz uma teleconsulta, e aí, por algum motivo, gera-se uma demanda ética no CRM. Como ele é do estado do Rio, ele vai gerar essa demanda lá no CRM do Rio. Quer saber do ponto de vista da justiça, da lei. Eu posso atender um paciente de outro estado e se houver uma demanda judicial, ele vai impetrar alguma coisa, ele vai uma ação no estado dele ou no meu estado, porque eu estou no meu estado, estou no meu consultório, mas ele está em outro estado. Como é que você entende essa coisa do estadual? Bom, vamos separar aqui, então, em duas questões. Primeiro, a possibilidade do atendimento interestadual, digamos assim, entre estados diferentes da federação, ou intermunicipal, entre municípios distintos, e a questão da judicialização. Eu vou começar pelo segundo tópico, a judicialização. A judicialização ela vai se dar pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, que são basicamente o local do fato ou o local do próprio consumidor. Então, o local competente, juízo competente, para usar o termo técnico adequado, para solucionar qualquer questão que diga respeito à judicialização dessa questão, vai ser o juízo do paciente. Para utilizar aqui a terminologia de mais fácil compreensão, que é o juízo do local do fato, o fato é o paciente. Entendi. E é o juízo também do consumidor, é o local onde está o paciente. Entendi. Este é um aspecto. Outro aspecto diz respeito à possibilidade de um médico atender um paciente em outro estado. Essa é uma outra questão. E aí nós temos que começar do seguinte princípio. A telemedicina ela vem justamente para buscar a aproximação entre médicos e seus respectivos pacientes, aproximação essa que não seria possível não fosse o uso do recurso da tecnologia. Nós não podemos desvirtuar
o uso desse recurso tecnológico, cujo objetivo é única e exclusivamente a aproximação de médicos e seus pacientes para a captação de eventuais pacientes. Então, um recurso que ele se presta a vencer barreiras físicas que atualmente nos impedem de um atendimento presencial tradicional, não pode ser usado como ferramenta para a captação de novos pacientes. Agora, nós temos que pensar que mesmo ignorando, mesmo nos afastando do teleatendimento, essa prática de ser atendido por um médico de outro estado, ela já é algo frequente no Brasil, sobretudo num polo médico como São Paulo. São muitos os pacientes, muitos, que vêm de outros estados porque têm seus médicos de confiança aqui em São Paulo, inclusive para fazer o atendimento preferencial. Não é em nada justo que essas pessoas não possam agora continuar sendo atendidos pelos seus médicos, porque não podem vir dos seus estados e ser presencialmente atendidos, e também não podem ser atendidos à distância. Veja, é uma típica situação onde a telemedicina vem para o seu fim maior, para aproximar o paciente e o médico. Ele já é paciente daquele médico, em circunstâncias normais ele viria até o consultório do médico, só que não pode, em razão da pandemia que sofremos, e por isso se socorre a telemedicina para ser atendido. É mais do que razoável, atende aos interesses públicos, atende ao interesse da saúde pública e da saúde individual daquele paciente. Por que é que nós vamos fazer com que uma pessoa passe por uma consulta ou por um atendimento médico junto a um profissional com quem ela não tem uma relação de confiança construída e não com o profissional em quem ela confia? Até porque, como bem disse o Dr. Bruno, o profissional, nós temos que partir da responsabilidade do profissional e não da irresponsabilidade. O profissional vai saber, olha, a partir deste ponto, eu não posso mais me restringir a um teleatendimento, você vai ter que procurar um médico aí no seu local de residência. Nós temos que partir do princípio de que aquele que faz o atendimento sabe exatamente o que está fazendo, conhece os limites daquela ferramenta e, se necessário um encaminhamento diverso da teleconsulta e do teleatendimento, ele fará esse encaminhamento. Então, a princípio, do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhum problema no atendimento telepresencial de pacientes que estejam em outros estados, com muito mais razão naqueles casos onde o sujeito já é paciente daquele profissional, já tem confiança, o sujeito conhece o histórico familiar, às vezes a família inteira é atendida pelo mesmo médico, que goza de ampla confiança daquelas pessoas. Não vejo por que impedir que o sujeito ou que as pessoas continuem sendo atendidas pelo profissional que está em outro estado só porque ele não pode se deslocar para cá. A única questão que eu vejo que pode aí interferir em algum princípio ético ou algum valor específico é no que diz respeito a um desvio da finalidade da telemedicina e uma eventual utilização indevida, não para ampliar e facilitar o atendimento, mas sim para captar mais pacientes. Aí nós já mudamos completamente o ângulo e os motivos pelos quais se utiliza essa ferramenta, que em si, a meu ver, é bastante positiva. Posso concluir o seguinte: se um paciente vem de outro estado, faz uma consulta presencial comigo aqui, senta na minha cadeira aqui no consultório, e eu faço o segmento, ele volta para o estado dele, é uma coisa que não precisaria de um exame físico, sei lá, ele volta para o estado dele, eu poderia fazer isso mesmo ele estando em outro estado, eu poderia dar o segmento, mas a primeira consulta, o ideal seria que fosse presencial. Bom, essa é uma abordagem que cabe ao clínico dizer se essa primeira consulta deve ser presencial, se não, se é possível já que a primeira consulta seja telepresencial, se durante o tratamento serão necessárias novas consultas presenciais ou não.
Isso depende, isso fica a critério do médico responsável, que vai saber avaliar exatamente os limites do uso daquela ferramenta e a eventual necessidade de uma consulta presencial, assim como analisará a necessidade de um exame ou de qualquer outra forma de diagnóstico ou tratamento. Recebi um aviso aqui que nós temos só mais 10 minutos, depois a gente renova o link para mais 30 minutos, ok? Nós podemos continuar. Você quer continuar, Thiago, alguma coisa? Quer complementar? Não, basicamente assim, o que eu gostaria de dizer é que realmente tem uma visão muito semelhante àquilo que disse o Dr. Bruno. Espero que a telemedicina venha para auxiliar, para colaborar, para aproximar, vencer barreiras, superar obstáculos físicos, e não para que isso seja, enfim, mais um alvo de grandes judicializações. Se há uma coisa que o Brasil não precisa, é de mais judicializações. Nós precisamos aprender a resolver nossas questões preferencialmente de outras maneiras, embora, claro, em alguns casos isso seja inevitável. Mas eu tenho muita esperança, confio muito na comunidade médica, acho que vão saber ter exatamente o discernimento para classificar as hipóteses que comportam o teleatendimento e as hipóteses onde é necessário o atendimento presencial. E até onde eu sei, mesmo hoje em dia, é muito comum que pacientes se comuniquem com seus médicos de confiança durante o tratamento, façam ali breves observações ou perguntas ou questionamentos por via não presencial. As dúvidas que surgem, eventuais observações, elas não são feitas só no consulta. É super comum que o médico forneça um número de contato onde o paciente consegue ter um contato emergencial. Então, de certa maneira, esse atendimento à distância sempre foi feito. Já existe. Sempre se telefonou para o médico. Mandou um WhatsApp, uma coisa assim. Hoje em dia é o WhatsApp, mas há quantos anos é o telefone? É o telefonema. Né? Será que é tão distinto assim? Uhum. A gente tem mais 6 minutos, acho que dá tempo de uma respostinha rápida, que hoje saiu a Lei 13.989 do Diário Oficial, que no primeiro parágrafo diz o seguinte: essa lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Essa expressão, enquanto durar a crise, quem é que define enquanto durar a crise? Quem que bate o martelo? Acabou a crise. Por enquanto, quem bate o martelo é o ministro da Saúde. Claro que nós sabemos que, em termos práticos, Amanda, o ministro da Saúde ele não vai tomar essa decisão isoladamente. Então, quando se diz o ministro da Saúde, sim, mas dificilmente ele vai fazer isso sem consultar o presidente da República e toda a sua equipe que o auxilia. Mas nós temos isso regulamentado, na verdade, como é que o ministro da Saúde ele diz, olha, estamos na época da pandemia ou não estamos na época da pandemia? Através da declaração da emergência em saúde pública de importância de caráter nacional. O ministro da Saúde fez essa declaração, declarou a emergência de saúde pública em caráter nacional, numa portaria do Ministério da Saúde, portaria número 188, já no dia 3 de fevereiro de 2020. Logo depois, nós tivemos a Lei 13.979, também de 2020, e que regulamentou justamente a possibilidade de que o próprio ministro da Saúde declarasse o estado de emergência de saúde pública. E depois veio a portaria 467, que regulamentou e que legitimou em caráter extraordinário a questão da telemedicina. Portanto, o estado de emergência de saúde pública foi declarado pelo Ministério da Justiça. A lei
13.979 de 2020 determina que é o Ministério da Justiça quem vai dizer quando iniciou e quando findar este período, quando encerrar esse período. Você falou Ministério da Justiça ou Saúde? Desculpe, obrigado. Tá. Ministério da Saúde. Okay. É o ministro da Saúde que vai dizer. A única limitação que a lei traz é o período que o ministro da Saúde vai fixar não pode ser maior do que aquele estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Entendi. Não pode superar. Então, se a Organização Mundial da Saúde disser acabou a pandemia no mundo, não pode o ministro da Saúde dizer não, mas aqui continua. Entendi. De resto, ele pode a qualquer momento lançar uma portaria dizendo, olha, acabou a pandemia, acabou o estado de emergência de saúde aqui no país, através de uma portaria. Isso pode ser feito a qualquer momento por ele. Bem, agora queria que a Tereza desse a sua opinião, a sua experiência, e contasse para a gente se já existe alguma iniciativa por parte da Sul América com respeito à telemedicina, ou pretende ter. Como é que está essa situação dentro da operadora? Na verdade, a Sul América já vinha se preparando para isso há um longo tempo. Tá? Só não tinha efetivamente colocado a teleconsulta em si em prática, porque existe uma legislação que não nos permitia isso, tá? Sobretudo não permite ao médico. Mas já existia uma plataforma que fazia teleorientação médica. Tá? Não era prescrição, não era uma consulta, mas eram pequenas orientações. Tá? Então, do ponto de vista de sistema de informação, do que precisava ser construído, a Sul América estava pronta. Então, no momento em que veio o surto e que veio a liberação, certo, para que a consulta pudesse ser feita, foi muito rápido. E a demanda muito grande. Tá? A demanda cresceu assim mais de 10 vezes, certo, em um dia. Tá? Nos primeiros dias, a gente chegou a bater 1.200 pessoas querendo consulta num dia. Hoje está na casa de 600, 700 pessoas em uma plataforma. Tá? Por quê? Na Sul América, você tem possibilidade de fazer consulta em duas plataformas diferentes. Tá? Uma plataforma que, se eu pudesse fazer uma similaridade, seria uma plataforma para pequenas situações de urgência. Então, eu quero uma orientação de uma medicação, eu quero uma consulta rápida porque eu estou com uma gripe, eu entro por uma plataforma, certo? Tudo através do aplicativo da Sul América, e isso permite que eu consiga fazer o agendamento com o médico e consiga ter o atendimento adequado. Tá? Hoje, o atendimento, inclusive, com solicitação de exame e com prescrição, inclusive prescrição de medicação controlada, porque os médicos que estão na plataforma, na maioria, têm certificação digital. Tá? Isso é uma exigência nossa. Do outro lado, existe um outro braço, que a Sul América tem um movimento muito grande de cuidado coordenado, de um trabalho como se fosse uma rede virtual de médicos que já trabalham muito próximos com a gente dentro de uma plataforma coordenada. E a plataforma de coordenação do cuidado, ela também permite consulta de telemedicina. Então, essa consulta é aquela consulta do paciente com o seu médico. Tá? Então, se eu já acompanho um paciente de pneumologia, certo? O meu paciente me acessa através da plataforma para que a gente faça a teleconsulta. Tá? Então, a gente tem as duas possibilidades. A possibilidade de você fazer uma consulta com um médico desconhecido, tá? E você tem a possibilidade de você fazer a consulta com o seu médico assistente. Tá? Ou a possibilidade, certo, de você fazer também através da plataforma com o médico do cuidado coordenado, que você escolha ali no aplicativo da Sul América como você escolhe de uma consulta presencial. Tá? Você entra lá no Busca Rede e seleciona o médico como você selecionaria para ir uma consulta presencial. Tá? A utilização está bastante alta, crescendo a cada dia, crescendo em número de médicos participando
crescendo em número de clientes fazendo a solicitação e entendendo, certo, de que o meio é adequado. Tá? Existe uma preocupação da gente, você estava muito preocupado no médico atender fora da sua localidade. Tá? A gente entende que para esse atendimento mais emergencial, não tem problema nenhum de que o médico não esteja na mesma localidade do que o paciente. Tá? Mas para que a gente consiga ter uma continuidade do serviço, tá? Que o médico possa, no momento em que seja necessário atender por vídeo e no momento seguinte, certo, ele possa fazer uma consulta presencial, o ideal é que a gente tenha uma capilaridade grande de médicos e especialidades pelo Brasil inteiro. E assim que a gente já tinha um volume muito grande, que a gente está seguindo no volume de médicos que estão nos procurando e que a gente está colocando dentro da plataforma. Porque a visão da gente é uma visão de futuro. Tá? Eu tenho que pensar que hoje esse paciente que aprendeu de que ele consegue ter uma consulta por tele, é claro que a gente não sabe como é que vai ficar a legislação para frente, mas, a meu ver, esse é um caminho sem volta. Tá? É um caminho sem volta para o médico e é um caminho sem volta para o paciente. É um conforto muito grande. Ele está em casa, ele poder fazer uma consulta com o seu médico assistente, o médico assistente poder enviar uma receita que vai ser aceita numa farmácia, uma solicitação de exame que vai ser feita nos laboratórios, porque a gente contactou os laboratórios também, para que eles ficassem cientes de que nesse período eles poderiam aceitar as solicitações de exame com essa assinatura digital. Tá? Para frente a gente vai ver como é que fica essa situação, mas hoje é possível sim fazer o exame com essa solicitação. Agora, é tudo com muita segurança, com muito cuidado, olhando para a lei de proteção de dados, tomando muito cuidado, certo? Eu vi que você se preocupou muito com o termo, com a assinatura de termo, certo? A gente está fazendo para 100% dos pacientes, não tivemos problemas, certo? Com a assinatura desse termo, 100% dos pacientes aderem, explicando muito, certo? A diferença de uma consulta presencial para a telemedicina. Fizemos treinamentos de telepropedêutica para os médicos que estão trabalhando com a gente. Legal. Então, é um mecanismo de construção que eu não vejo retorno, tá? E que está tendo uma aceitação muito boa por parte do cliente, por parte do médico. O médico tem nos procurado de todos os lugares do Brasil, de todas as especialidades. Tá? Então, é nesse caminho que a gente está. Eu acho que é um caminho que não vai ter retorno para frente. Só precisa que isso fique bem regulamentado para que seja feito da maneira correta. Tá. Acho que você já respondeu grande parte das minhas dúvidas. Ficaram duas dúvidas só. Eu vou falar as duas perguntas e você responde, talvez uma esteja relacionada com a outra. Como ficaria assim, a comprovação do atendimento? Como é que eu posso mandar a conta para o Sul América de um atendimento feito via teleconsulta? E a segunda, assim, como fica a remuneração do médico que atende via telemedicina, via teleconsulta? Ele receberia mais, menos ou igual que ele receberia se o paciente viesse ao consultório? Primeiro, a Sul América ela não está aceitando que a telemedicina seja feita fora das suas plataformas. Tá? Se a gente ofereceu 2 tipos de plataformas diferentes, tá? Uma é uma plataforma de telemedicina mesmo, a outra é uma continuidade do nosso cuidado coordenado, do acesso ao sistema que o nosso médico credenciado ele já está acostumado a trabalhar e a atuar. Então, não teria porquê a gente está fazendo consulta fora das nossas plataformas. E na nossa plataforma a gente tem lá o registro, está lá dentro, a gente tem toda uma documentação, a gente está preocupado com o tempo que essa consulta leva, como ela é feita, tem todo um parâmetro, certo, que esse médico tem que seguir, porque essa consulta ela precisa ser bem feita, certo? Ela precisa ser igual ou melhor do que uma consulta presencial, até porque como ele não tem o exame físico, ele tem que se usar do artifício da conversa mesmo, certo? De estar mais próximo do paciente para entender, certo, a gravidade disso aí. Então, para a gente não tem esse problema de como é que o médico vai ser remunerado, e nós estamos falando de médico de forma muito insistente, mas não é o médico, né? É o médico, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é a nutricionista, certo? Todos eles estão trabalhando na mesma plataforma. Então, se ele faz por ali,
eu não tenho nenhum problema, certo? Porque já é feita a elegibilidade do paciente, já está tudo controlado, num ambiente controlado. Tá? Fora de uma plataforma, aí fica realmente difícil. A remuneração ela está um pouco menor do que a remuneração habitual. Tá? Por quê? Porque uma teleconsulta ela não enseja certos custos administrativos de um consultório. Tá? Então, não é uma diferença muito grande, está muito próximo do que uma consulta presencial, mas ela é um pouco mais baixa, tá? A consulta por telemedicina. Tá? Ela é mais curta, tá? Ela tem uma série de características que permitem que isso seja feito. Tá? E não tivemos problema com a classe médica, não. Isso ficou bem entendido. Legal. Bom, eu encerrei as minhas perguntas, mas eu queria deixar aberto agora para vocês fazerem perguntas entre si. Alguém quer fazer uma pergunta um para o outro? Sim. Eu queria saber da Tereza, qual a plataforma, além da plataforma de vocês própria, qual a plataforma que vocês estão utilizando? A plataforma principal da gente é a Docway. Tá? A Docway, ela é uma plataforma que é de uma empresa que pertence ao Grupo Sul-América. Tá? Não sabia. Então, ela é a plataforma principal de telemedicina da gente. Tá? E a plataforma de coordenação do cuidado, tá? Que aí é a nossa plataforma do dia a dia, certo? Onde a gente trabalha não só com as consultas por vídeo, mas as nossas consultas presenciais também, ela é um Health Cloud da Salesforce. Uhum. Então, o que eu estava pensando é se cada plano de saúde exigisse, vamos supor um médico que atende vários planos, né? Se cada um exigir uma plataforma, ficaria muito difícil para o médico, mas como vocês têm a Docway, pelo que eu saiba, permite o médico fazer a consulta que ele quiser, né? Não só da Sul-América. Qualquer uma. A Docway tem inúmeros clientes. Ela é aberta para todo mundo. Tá? E no caso da consulta do médico com o seu paciente através da plataforma da coordenação de cuidado, o médico que trabalha com a gente nesse sistema, ele já está acostumado. Tá? Já é um sistema que ele utiliza, certo? Que ele preenche, certo? Quando ele está fazendo um atendimento presencial. A gente só teve um aporte maior de médicos e de terapeutas a partir de agora, porque a gente precisou preencher mais as regiões do país. Mas, de uma maneira geral, é um médico que já trabalha muito integrado com a Sul-América, então eu não vejo grande dificuldade. Tá? Legal. Só voltando naquela questão que eu perguntei para o Tiago, sobre a Lei 13.989, que diz que no primeiro parágrafo a lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. A gente já definiu que o Ministério da Saúde é que vai dizer quando é que terminou a crise. Mas, pelo que eu entendi da lei, principalmente as frases, enquanto durar a crise, imagino que, terminada a crise, volta a lei da telemedicina anterior. Então, a legislação passa a valer anterior. E acho que isso está ainda em discussão, regulamentação, mas como é que a Sul-América vai se posicionar para o futuro? Vamos pensar pós-crise. Como é que vai continuar? Olha, a gente está se preparando, certo? Como esse processo da telemedicina ele fosse continuar como agora no momento da crise, tá? Em termos de tecnologia, a gente está preparado, em termos de treinamento dos médicos, de codificação, de termos de assinatura, de estar compliance com a LGPD. A gente está se preparando como se isso fosse dar continuidade. Tá? Mas a Sul-América é uma empresa que segue regras. Tá? Tanto que a gente não fazia consulta por telemedicina, era só a plataforma de orientação. A gente vai ter que esperar para ver no futuro como as coisas ficarão. Tá? A gente vai seguir a legislação. Certo? Mas eu acho muito difícil, aí eu pessoalmente falando, que a gente consiga retroceder a esse patamar que a gente está hoje. Tá? Pode até diminuir, tá? Porque o paciente vai voltar a fazer mais consulta presencial, mas eu acho muito difícil que a gente possa retroceder a isso. Imagine o que a gente oferece de benefício
a uma pessoa que mora numa cidade pequena, uma cidade menor, onde você não tenha uma grade completa de especialistas, certo? E que essas pessoas possam acessar à distância e terem seus casos e suas doenças orientadas e vistas por grandes especialistas à distância. Isso é um ganho muito grande. A gente tem que pensar sempre nos prós e nos contras. E eu acho que a gente tem muito mais coisa a favor da telemedicina do que contra. Mas a telemedicina bem feita, tá? A telemedicina não é uma troca de WhatsApp, não é trabalhar numa plataforma insegura, certo? Você tem que tomar muito cuidado, certo? Para que seja uma coisa bem feita e que ela possa se equiparar a uma consulta presencial. Ela tem que ser em tudo igual a uma consulta presencial, exceto pelo exame físico que a gente não consegue fazer. Mas que está surgindo muita coisa nova em termos de telepropedêutica também. Em cima daquilo que a doutora disse, a aproximação da consulta telepresencial e a consulta presencial. Claro que isso é desejável, sem dúvida alguma, todos vamos buscar atingir esse patamar elevado. Mas até que ponto isto é possível? Porque me parece que dizer que não há qualquer diferença não é algo que a princípio me pareça o mais razoável. Eu acho que é um método diferente que tem as suas limitações, mas também tem as suas vantagens, como, por exemplo, a grande praticidade, né? Eu acho que para você humanizar, né, primeiro pensando na humanização da consulta, a humanização, no meu ponto de vista, não é só você estar perto do paciente, mas é a sua capacidade de gerar empatia durante ali o período de interação. Então, eu acho que sim, né? Quando eu estava estudando o tema, já comecei a estudar, sei lá, 3 anos atrás, eu ficava pensando, mas as pessoas casam por internet, né? As pessoas namoram por internet. É verdade. Por que não daria para a gente desenvolver uma relação médico-paciente por internet, né? Não é a mesma Nós tivemos cirurgias pela internet também, não tivemos? Sim. Tivemos o médico em uma localidade pilotando, né, o robô manipulando o paciente em outra localidade. Sim. E tem exame também à distância. Tá? A distância, acho que esse é o melhor termo, né? A distância. Então, assim, eu acho que é possível a gente desenvolver a interação, uma relação médico-paciente de qualidade. Não é tão fácil como você está perto, pelo menos nessa experiência que eu tive aí de 25 pacientes, atendidos agora na pandemia, né? Porque antes da pandemia a gente também respondia ao WhatsApp, fazia ligação para os pacientes, quase que diariamente também, mas não daria para considerar uma consulta, né? E eram pacientes que na maioria das vezes já eram nossos, né? Agora a gente está atendendo pacientes novos. Então, assim, dá para desenvolver a relação, não é tão fácil, exige uma escuta ativa, exige uma atenção, exige uma troca de olhares que o médico tem que se esforçar para isso, né? Mas eu acho que dá. Em relação ao exame físico, ele é extremamente importante na nossa especialidade, inclusive, uma vez que a gente examina cavidades, né, do nariz, da garganta, da orelha, mas ele, para muitos casos, não é essencial, né? Mas não são para todos, tem casos que ele é essencial. Por exemplo, um paciente com uma piora de uma rinite, eu preciso necessariamente olhar o nariz dele para prescrever uma medicação antialérgica correta? Não. Eu atendi um caso que uma amiga minha, inclusive médica, colocou um piercing e inflamou a orelha dela, teve uma pericondrite. Eu consegui fazer esse diagnóstico pela parte visual, né? A gente chama de ectoscopia, né? Então, também foi perfeitamente plausível. Outro exemplo foi um paciente pré-operatório,
que tinha que me mostrar os exames pré-operatórios e me mostrar a tomografia computadorizada, que a gente abriu aqui na tela do computador e no site de um laboratório e fomos vendo juntos a tomografia. Então, também, nesse caso, o método coube perfeitamente. Agora, por outro lado, eu tive 2 pacientes que tiveram rolha de cera, né? Hoje, inclusive, era um deles, né? Que eu fiz a teleconsulta, mas me parecia realmente que era uma rolha de cera e eu tive que, então, fazer essa complementação da consulta presencial. Então, assim, não digo que é igual, mas digo, sim, que a gente consegue resolver ou pelo menos adiantar muita coisa, né? A gente consegue adiantar muita coisa numa teleconsulta e resolver muita coisa também, mas não é para tudo, não é para tudo. Claro. A resistência dos médicos era muito grande, né, em relação à teleconsulta. Agora eu acho que com essa experimentação forçada do método, eu acho que essa resistência abaixou. Ainda não é pequena. Mas eu concordo. Será que a gente pode dizer, desculpe, doutora, apenas só para poder concluir até, que o atendimento à distância, telepresencial, ele não é propriamente um substitutivo em todos os termos, mas um facilitador? Sim, sim. Facilitador e complementar, eu diria. Complementar. Os 2 termos. Sim. Não acho que é substitutivo. Foi um bom termo. Eu acho que facilitador e complementar é ótimo, até para colocar alguma definição oficial aí que venha a ter, né? Anota aí, Bruno. Eu queria porque fazer substituir vai ser, em alguns casos, pelo que vocês estão falando. Em outros, isso não será possível. Casos de baixa complexidade, na maioria das vezes, casos de baixa complexidade, eu acho que vai mudar um pouco o perfil do paciente que iria num consultório por uma baixa complexidade. Eu acho que isso sim. Agora, me parece que essa complementariedade que a doutora falou já é algo, inclusive, em prática há muitos anos, né? Que a distância se faça complementações. Se tornou oficialmente por vídeo agora. Agora é oficial. Antes era o telefonema há muitos anos. Sim. E de um tempo para cá, por WhatsApp. Sim. De um tempo para cá, por WhatsApp, sem dúvida. É isso aí. Sabe o que eu queria perguntar, doutora Tereza? Se funciona porque qual que, na minha opinião, qual especialidade médica é 100%, praticamente 100% alinhada ao método e possível de ser totalmente absorvida pelo método, podemos dizer assim, é a psiquiatria, por exemplo, né? Como é que funciona a psiquiatria dos médicos credenciados na Sul-América? Por exemplo, eles fazem sessão de terapia pelo celular? Quanto tempo eles têm uma média de tempo da consulta? Porque como é que é? Como é que é o índice de satisfação dos pacientes? Não sei se já tem esse dado, né? O que você me diria disso, doutor Teito? Vamos separar um pouquinho, tá? Eu tenho mais experiência com psicologia do que com psiquiatria, tá? A psiquiatria da Sul-América, ela funciona como uma rede credenciada normal, tá? E só agora eles estão vindo para a tele, como todos os médicos de todas as especialidades gerais, exceto programa de saúde mental, certo? Que a Sul-América já tem, que é o Unicamente, tá? Que aí os médicos do Unicamente, que são de um grupo chamado eCare, eu não sei se você conhece, tem várias clínicas aqui em São Paulo, o pessoal da eCare já tem essa expertise, certo? De fazer uma parte do acompanhamento, aí não é consulta exclusiva, mas uma parte do acompanhamento por tele,
Tá? No caso da psicologia, é uma coisa que a gente já vivencia há algum tempo, porque o Conselho Federal de Psicologia já havia liberado isso há um tempo atrás. Então, a gente utiliza também uma plataforma, essa é uma plataforma terceirizada, tá? Tem uma aceitação muito boa, tá? Os pacientes gostam muito, o NPS muito alto, tá? E um índice de adesão cada vez maior. Agora, então, no período da crise, onde as pessoas estão com muita ansiedade, a gente está vendo uma situação de angústia muito grande, a plataforma tem sido muito procurada. Tá? Dentro da plataforma de consulta médica, da coordenação do cuidado, também a gente tem psicólogo e psiquiatra, porque a gente usa um acompanhamento que é multidisciplinar, e é importante que a gente tenha esses profissionais, a gente já tinha antes, para dar um suporte e para atender os pacientes que estão dentro dessa plataforma coordenada. Tá? Mas o resultado para o paciente, certo? Eu imagino que tenha sido muito bom, certo? Na psicologia, porque o resultado é bom, certo? O NPS é alto. Tem uma média do tempo de terapia ali da consulta? Olha, existe um tempo sim, tá? Eu que não tô me recordando agora, mas eu acho que é em torno de 40 minutos, tá? Pode ser que eu esteja equivocada, que seja um pouquinho diferente, mas é algo em torno disso aí, tá? Em torno de uns 40 minutos. Mas a gente está vendo muito mais em psicologia do que em psiquiatria. E eu diria que depois da pandemia, talvez os psicólogos tenham sido os profissionais que mais procuraram a gente para fazer a teleconsulta. Tá? Agora, uma pergunta que vocês não fizeram, que é bem interessante, o profissional que tem maior número de consultas hoje na nossa plataforma da coordenação do cuidado é o dermatologista. É mesmo? Quando você vai para a DOCO e que você vai para um atendimento que é mais de case mais momentâneo, não. Aí é mais clínica médica, é mais aquele dia a dia, problema respiratório, gastrointestinal. Mas na plataforma da coordenação do cuidado, que é consulta o seu médico com o paciente, até o dia de ontem, o campeão era dermatologia. Olha só, jamais podia imaginar isso. Interessante, né? Dá para fazer bastante o exame visual, né? Dá sim. Não dá para você ressecar uma lesão, uma coisa desse tipo, mas dá para você visualmente identificar e tratar. Ótimo. Legal. Pessoal, a gente tem mais 6 minutos. Eu queria que cada um falasse mais 2 minutinhos sobre alguma coisa, só para dar fechar, né? Telemedicina. Bruno, 2 minutos. Eu só queria falar que eu sou entusiasta do tema, né? E estou à disposição para conversar mais e fazer outros encontros como esse. Foi bastante agradável, aprendi bastante. E eu sou cliente da Sul América, né? Não atendo diretamente a pacientes da Sul América só pelo reembolso, mas eu sou cliente da Sul América e gosto bastante do plano. Então, estou à disposição para ajudá-los aí também no que eu puder e agradecer a oportunidade aí, Raman. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Achei que esse bate-papo foi muito esclarecedor, muito agradável. Realmente, uma participação muito gostosa. Estou à disposição sempre que precisarem, doutores, doutora. E acho que, a respeito de toda essa situação e essa crise, tenho me recordado bastante de um poema de Fernando Pessoa. Ele dizia: ninguém cruza o mesmo rio 2 vezes na vida. Ou porque não é a mesma pessoa, ou porque não é o mesmo rio. Sem dúvida alguma, encerrado esse período, nunca mais seremos os mesmos. Teremos mudado muito e muitas coisas, como já nos ensinava Fernando Pessoa. Um abraço a todos e muito obrigado. Me permita concordar com o Tiago, tá? Que nunca mais seremos os mesmos. E não é só na telemedicina. Eu acho que a gente vai viajar menos, eu acho que a gente vai fazer cada vez mais. A gente aprendeu a trabalhar por tele,
Tá? E isso vai facilitar muito a vida da gente. Tá? Fora isso, eu acho que essa pandemia tem tornado a gente mais humano e mais próximo das pessoas novamente. Tá? A gente aprendeu a cuidar de novo das pessoas, a cuidar da família, a olhar as coisas com outros olhos. Tá? Então, certamente, nós não seremos os mesmos. E com relação à telemedicina, não será diferente. Tá? Eu acho que é um caminho. Tá? Os médicos estão aprendendo, estão em curva de aprendizado, certo? O cliente também está aprendendo, certo? Que é um nível de facilidade muito grande. E eu acho que vai trazer um benefício enorme, seja como complementar a consulta presencial, seja para atender as pessoas de regiões distantes que não têm acesso a determinadas especialidades, ou seja, para pequenos socorros e consultas de baixa de complexidade. Tem muito o que se encaixar, certo, dentro da telemedicina. E com certeza, certo, a gente vai precisar ter uma regulamentação pós-pandemia para que a gente possa dar continuidade de um modo seguro à telemedicina. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de todos. Eu vou concordar com o Thiago e com você, Tereza, que nós não seremos mais os mesmos daqui para frente, pelo menos nós 4 seremos bem melhores daqui para frente. Tomara. A ideia era justamente essa, ver a coisa de vários ângulos, e acho que eu consegui atingir o meu objetivo. Graças a vocês, muito obrigado pela participação, pela presença, e acho que todo mundo está à disposição aqui para ajudar todo mundo na medida do possível. Muito obrigado a vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.